No programa de hoje, nós vamos falar sobre orçamento público. Por que é tão difícil manter o equilíbrio das contas públicas? A minha entrevistada é a auditora de contas, Ana Paula de Oliveira Gomes. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada pela oportunidade, sou muito grata. A gente que agradece. Agora, a gente vai começar a falar sobre orçamento público, só que antes eu queria ver se nas ruas as pessoas sabem o que é, de fato, orçamento público. Vamos ver? Você sabe o que é orçamento público? Sei, eu já ouvi falar, né? Ouvi falar, né? Orçamento público, não sei. Sei não. É fazer o orçamento, saber o que é que o governo vai gastar, o que tem para gastar, o que pode e o que não pode. Eu acho que seja tudo que é arrecadado dos impostos, que vai para os cofres para ser distribuído, no caso, educação, funcionário. A senhora sabe o que é orçamento público? Não. Não tem ideia do que seja? Não. Deve ser o valor que se separa para gastar com as coisas básicas, né, do estado, do município. É o dinheiro que eles arrecadam da gente, né, de imposto, essas coisas, para ver o que é que eles estão fazendo. Eu acho que é isso. Então, a gente ouviu aí algumas respostas sobre o que seria, de fato, orçamento público, mas a especialista está aqui. Vamos lá, Ana. Enfim, o que é orçamento público? É, basicamente, receita menos despesa ou não é só isso? Intuitivamente, as respostas foram muito boas e a sua colocação também foi muito precisa. O orçamento público é uma lei na qual são estimadas todas as receitas do governo e fixadas todas as despesas para um período de um ano. O orçamento público tem matriz constitucional, o fundamento de validade é o artigo 65, parágrafo 5º, incisos 1, 2 e 3 da nossa Lei Política Maior, lembrando que todos os entes da federação têm seus orçamentos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, como são autônomos por força dos artigos 1º e 18 da Constituição Federal, todos precisam pedir autorização à sociedade, por intermédio dos nossos parlamentares, para que o poder público arrecade e gaste. Uhum. Hoje, o que muito se fala, se vive no Brasil, é a falta de recursos, né? Os gestores todos falam, não, mas falta recurso para investimento, falta recurso, inclusive, às vezes, para pagar o salário do servidor. Não muitos, diria, mas em alguns casos, até o ente tem um superávit, digamos assim, mas alega falta de recursos. E aí que o cidadão não entende. Enfim, como é que a arrecadação, digamos assim, daquela prefeitura, daquele estado, teve até um superávit, mas ele não tem recursos para investimento? A gente legalmente não entende. Por que isso acontece na prática? Bom, o orçamento público, quando eu ministro aulas, eu sempre comparo a um lençol curto. O que é um lençol curto? É um pano que, se a gente puxar muito para cima, os pés ficam descobertos. E se puxar para baixo, o nosso peito ficará descoberto, sem cobertura, né? Então, do mesmo jeito, são as alocações orçamentárias. O gestor público eleito, ele se elege com base numa plataforma de campanha. Quando no seu primeiro ano de mandato, ele vai transformar aquela plataforma de campanha em lei, que são as leis, na verdade não é uma só, são várias, que são as leis orçamentárias. Bom, então, orçar receitas e despesas é priorizar necessidades. E nesse processo de priorização de necessidades públicas, isso gera um jogo político que precisa ser muito bem estruturado, muito bem pensado. Também eu não entendo certos detalhes da operacionalização orçamentária. Se só se tem 100, o que a gente precisa fazer? Gastar 100 ou menos que 100. Eu percebo que no Brasil se precisa tornar mais claro o processo de alocação orçamentária,
como se precisa também tornar mais claro o processo de priorização de necessidades públicas a serem atendidas. Se a gente pensar, por exemplo, lazer e saúde, são direitos sociais. Sim. São direitos, estão na Constituição Federal. Logo nos primeiros artigos da Constituição Federal, se a minha cabeça não falha, o 6º da Constituição. Do mesmo jeito que lazer é direito fundamental, social no caso, saúde também é, que está lá no artigo 96, direito de todos, dever do Estado. Aí a questão é, o que priorizar? Porque se puxar muito recurso para um setor, vai faltar para outro setor. Então, orçar receitas e despesas é um jogo político que requer muita sensibilidade e, principalmente, se colocar no dever do próximo. E quem é o próximo? Principalmente num país subdesenvolvido como o nosso, são as pessoas carentes, né? Que demandam políticas públicas justas, equânimes. A gente falou, né, no começo do programa que o planejamento deve ser um aliado, digamos assim, da questão orçamentária, de se planejar o orçamento, ou seja, planejar o orçamento. Agora, quais são as leis orçamentárias? Elas ajudam o gestor nesse sentido? Quais são as leis? O nosso modelo orçamentário, ele é recomendado pela ONU, ele é considerado um modelo, digamos assim, de primeira. Ele é referenciado pela ONU. Quando a gente fala de orçamento, a gente pensa só em uma lei, mas, na verdade, são 3 leis, que eu vou tentar explicá-las de modo bem didático, comparando a um jogo de futebol. Temos a primeira grande lei orçamentária, que é a Lei do Plano Plurianual, mais conhecido por PPA. O fundamento de validade é o artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal. O PPA é o chamado plano estratégico. Está lá no chamado eixo estratégico. Concebe o quê? As grandes ações, tudo aquilo que o governante pretende concretizar no período de 4 anos. Lá na base, porque eu digo sempre quando eu estou dando aula que o PPA é como se fosse uma carta de intenções. São sonhos, né? Aquilo que precisa ser realizado em dado período. No caso do Brasil, 4 anos. Para operacionalizar o que está no PPA, existe a chamada Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, que vai ter o quê? Receitas e despesas, expectativas de arrecadação e fixação de gastos públicos. O interessante é que muitas pessoas não sabem que desde 1824 se tem orçamento nesse país. Todas as constituições brasileiras, 1824, desde 1824. Né? Quando eu terminei Direito, que foi minha segunda graduação, eu fiz uma pesquisa. Eu estudei a historicidade orçamentária brasileira. Todas as constituições falaram de orçamento. Claro que a de 1824 foi um artigozinho muito tímido, diferentemente da Constituição atual, que vai do artigo 165 ao 169, de modo bem analítico, mas todas trataram de orçamento. No mundo, essa matéria é tão importante que, digamos assim, o primeiro marco histórico referencial é a Constituição a Constituição britânica. Não, desculpa, a Carta Magna inglesa de 1215. A Magna Carta inglesa, ela simbolizou aquele fenômeno histórico em que os barões, digamos, a classe dominante, a classe dominante inglesa, impôs ao rei chamado Rei João Sem Terra uma Constituição. Que ela foi conhecida por ser a Magna Carta inglesa, né? O que é que dizia? O que é que aquilo simbolizava? Mais ou menos a seguinte história. Olhe, rei, para o senhor arrecadar, nós temos que consentir. Daí a célebre frase, no taxation without representation. Bom, isso no mundo, a gente está no século XIII. No Brasil começa quando? Com a Constituição de 1824. Já chegando em 1988, tá certo? Dando saltos históricos aqui. Eu acho muito importante a gente conhecer a história das coisas. Claro. Porque se a gente não conhece as histórias, a gente não vai compreender os jogos políticos, né? E tudo é política. Tudo é decisão política. Aí o que acontece? No modelo de 1988, a grande inovação orçamentária foi a figura da LDO, que é a chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o que é isso?
Só lembrando que a LDO ela tem fundamento de validade no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal. Tentando ser bem didática, é como se o PPA falasse um idioma, Sim. a LOA falasse outro idioma. Para fazer a tradução, o meio de campo entre as duas leis, entra no jogo a chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que deverá ser priorizado? Como se fazer o orçamento? Não sei. Quem vai dizer somos nós, por intermédio dos nossos parlamentares, leia-se, pela LDO. Perfeito. Agora, essa repartição, digamos assim, orçamentária entre os entes da federação, como que é feita e ela vem funcionando a contento? Bom, a Constituição Federal, ela consagrou a autonomia aos entes da federação, como eu já disse. Se a gente pega os artigos 1º e 18 da Constituição, a gente vai ver que os entes da federação... Primeiro a gente vai saber quem são os entes da federação. União, Estados, DF e municípios. E a Constituição diz o seguinte: olhe, entes da federação, vocês integram o modelo federativo. Federação pressupõe o quê? Tratado, aliança. Pressupõe um pacto, uma aliança entre esses vários entes que integram um modelo. De posse desse raciocínio, a Constituição, ela estabeleceu o quê? Poderes, competências, né? Poderes. E para você fazer alguma coisa, para você desenvolver suas competências, você precisa de quê? Do elementar, de recursos. Mas o governante... para não falar governante, eu vou falar poder público. O poder público, ele não arrecada seu dinheiro, ele arrecada dinheiro nosso. Uhum. Se a Constituição assegurou autonomia aos entes da federação, não existe, eu brinco sempre em sala de aula e digo assim, não existe autônomo sem grana, né? Não existe autônomo sem dinheiro. Para ter autonomia tem que ter o quê? Dinheiro. Mas o dinheiro que está em jogo não é dinheiro meu nem seu, é dinheiro público. Portanto, historicamente, necessário se faz o quê? Autorização periódica, autorização popular periódica, que são as leis orçamentárias. Nesse jogo político, todos os entes federativos têm o quê? Nós já falamos na pergunta anterior, quais são as leis orçamentárias? PPA, LDO e LOA. Então, nesse jogo orçamentário, todos os entes da federação, não interessa se é município, não interessa se é União, não interessa se é Estado, não interessa se é o Distrito Federal. Todos são autônomos e terão suas leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA. Aí eu brinco sempre em sala de aula. Eu faço de conta que eu sou aluna e digo assim, Ana Paula, município de Morada Nova, no estado do Ceará, vai ter PPA? Eu digo sim, Morada Nova é município. Sim. Se é município, é ente da federação. Se é ente da federação, tem autonomia. E se tem autonomia, tem que ter o quê? PPA, LDO e LOA. Por quê? Porque LOA dialoga com LDO. LDO dialoga com PPA. O nosso modelo ele é muito bonito. Aí uma vez, eu nunca esqueço que teve um aluno que perguntou assim para mim. E eu achei a pergunta muito inteligente. Ele disse assim, professora, eu estou entendendo. É tudo amarradinho. Agora, como é que desamarram tanto? O que é tão amarrado? Por que não dá certo, digamos assim, né? Essa é a pergunta. Por que não dá certo? Aí eu parei, pensei. Aí eu assim... Aí me veio a seguinte resposta. Eu peguei assim, é tudo amarradinho. Eu tenho a impressão que se apegam com Nossa Senhora Desatadora dos Nós para desamarrar. Mas eu estou só brincando, Nossa Senhora não tem culpa disso não, viu? Uhum. Essa é a pergunta que vem à tona realmente, né? Agora, em relação à divisão, né? Os municípios, digamos assim, reclamam que tem muitas atribuições enquanto ente da federação e tem menos recursos. Né? E fica dependendo, digamos assim, de repasses. Essa divisão, ela está acertada ou você acha que é uma coisa a ser revista? O primeiro ponto que a gente precisa especificar é que onde tem dinheiro para ser dividido dá confusão. Esse é o problema do federalismo fiscal brasileiro. Esse assunto é muito interessante. É um capítulo lá dos livros de finanças públicas, que é a questão do federalismo fiscal. Ou seja, onde tem dinheiro para ser repartido, sempre gera polêmica, dilema e tudo mais. Mas, olha só, os municípios foram os mais prestigiados pela Constituição Federal de 88. Como eles são menores e nos municípios que os problemas acontecem, a Constituição
privilegiou-os com um sistema de partilha. Como é que funciona esse sistema de partilha? Que mais precisamente está dos artigos 157 a 162 da Constituição, se a minha cabeça não falha. O sistema de partilhas funciona sob a seguinte lógica: quem mais arrecada, reparte com quem menos arrecada. União arrecada muito, é quem mais tem imposto para arrecadar. Ela divide um pedaço de sua arrecadação com estados e municípios. Estados partilham fatias de sua arrecadação com seus municípios. Porque se é nos municípios que os problemas acontecem, é lá que se precisa de dinheiro para resolver problema. Essa foi a lógica da Constituição, a meu ver, uma lógica muito acertada. Então, eu tinha um professor, quando eu fazia Direito, que ele brincava, mas assim, uma brincadeira que eu acho que elucida muito. Os municípios, pós-Constituição Federal de 88, bombaram. Bombaram por quê? Porque há recursos. Então, eu não concebo, não entra na minha cabeça como é que há municípios e municípios. Há municípios onde as coisas funcionam e há municípios onde as coisas não funcionam, porque todos foram beneficiados com o sistema de partilha. Eu acho que o problema desse país nosso é falta de comprometimento, de compromisso na gestão do dinheiro público. Uhum. E é isso que eu ia te perguntar logo agora. Qual é a grande dificuldade? Por que o país, enfim, está nessa crise toda, né? Aí você falou no começo, falta de planejamento. Mas é falta de planejamento e... Planejamento tem demais, né? O nosso modelo ele é referenciado pela ONU. A questão, a meu ver, aqui tem dois grandes problemas. O primeiro problema é que o nosso país falta o quê? A gente só se lembra que é nação em época de Copa, né? Em época de Copa do Mundo. Falta a questão mesmo de sentir cidadão, parte integrante, aquela categoria sociológica da pertença. A gente não se sente pertencente a uma nação, né? Esse é um grande problema, até é uma discussão sociológica. O outro grande problema é, de fato, o nosso modelo que é muito complexo. Não é fácil falar de orçamento público. Eu estou tentando ser didática aqui, mas não é fácil, né? O nosso modelo ele é muito complexo. Sem dizer que a crise fiscal que nós vivemos hoje, ela é uma crise, digamos, de receitas e de despesas. Associada a tudo isso, né? Receitas e despesas tem a ver com política fiscal. Associado a tudo isso, aí eu volto para a tecla, a gente precisa de ter comprometimento, ter compromisso, ser fiscal do dinheiro público. Uma das diretrizes da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal, é justamente você tentar manter, lógico, né, atingir o equilíbrio fiscal, enfim. Esse equilíbrio é muito difícil ainda de atingir. Numa situação dessa de crise, eu imagino que piore o cenário, né? A lei de responsabilidade fiscal, eu sempre digo em sala de aula, que é uma lei muito importante. Agora, é uma pena a gente precisar de uma lei que mande que o poder público, que os gestores tenham responsabilidade fiscal. Aí eu faço sempre a comparação. Eu digo assim, Andréa, seja responsável. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você não é responsável. O que essa lei está querendo dizer? Que falta responsabilidade na gestão fiscal. A LRF, ela se resume em 5 princípios: planejamento, responsabilização, equilíbrio, transparência e avaliação. Esse é o resumão da LRF. Para ser mais objetiva, qual é a ideia-chave da LRF? Quem explica não sou eu, é o professor Domingos Pubel, quando ele explica, a meu ver, o principal pilar da LRF, que é o equilíbrio fiscal. Ele explica o equilíbrio fiscal com as seguintes palavras: nós não podemos ter tudo o que queremos, logo, só devemos ter aquilo que podemos. Isso talvez se discute muito, né? O Brasil parece que gasta mais do que pode e vem da questão básica, às vezes, do orçamento doméstico. Você
Você não pode gastar mais do que você arrecada, enfim, do que você ganha, porque se você quebra. É meio que serve para o Brasil, né? Ou seja, se gastou muito dinheiro, né? Indevidamente. Exatamente, esse é o dilema econômico, né? Inclusive, isso é o objeto de estudo da ciência econômica, o fenômeno da escassez. Os recursos são escassos e as necessidades humanas são o quê? Ilimitadas, né? Quando a gente traz o fenômeno da escassez para a perspectiva do setor público, a gente está diante de quê? De recursos públicos escassos, portanto, precisam ser muito bem geridos, muito bem administrados. Nessa perspectiva que você falou, se eu tenho 100, eu tenho que gastar menos que 100 e multiplicar esse dinheiro, porque não é dinheiro meu, é dinheiro público. É verdade. Eu acho que não existe dinheiro pouco nem dinheiro muito. Nos livros antigos de teoria da administração, eu não sei falar italiano, não estudei italiano, eu não sei se é Schiavenato ou Chiavenato, é outra coisa. Mas eu me lembro que nessa obra clássica de teoria de administração, se falava que não existem países pobres nem ricos, existem países bem administrados e mal administrados. Nós precisamos refletir sobre isso. Perfeito. Qual é o papel do Tribunal de Contas do Estado, né, nessa situação? Ou seja, num momento delicado, onde é difícil você manter o equilíbrio fiscal, onde as contas públicas estão no limite, digamos assim. Qual é o nosso papel? Pronto, para situar o espectador sobre os tribunais de contas, estimular até a leitura, eu situo os tribunais de contas nos artigos 70 a 75 da Constituição. Eu gosto sempre de fundamentar para estimular a leitura da Constituição, que nós, inclusive, a Constituição diz que cada brasileiro, eu não sei se você sabe, mas está lá na Constituição, que cada brasileiro tem direito a ter um exemplar da Constituição. Pouca gente sabe disso. Então, os tribunais de contas, nesse momento de crise, eles nunca foram tão importantes, assim, eu estou querendo dizer que eles sempre foram importantes, mas nesse momento são mais até que importantes, são imprescindíveis. É isso que eu estou querendo dizer. Ora, se a gente está num grave problema de política fiscal, supostas quedas de arrecadação, infelizmente, despesas crescentes, com o grave comprometimento da gestão dos recursos públicos em nível macro, né? Não só em nível local, em nível macro, o que é que a gente percebe? Que os tribunais de contas, eles são indispensáveis no controle dos gastos públicos. Existe um autor da disciplina de controle externo chamado Afonso Gomes de Aguiar, e eu acho que ele resume com muita propriedade o papel dos tribunais de contas nesse momento histórico. O professor Afonso Gomes de Aguiar, ele diz que os tribunais de contas estão a serviço da efetivação do princípio da proteção ao erário. E esse foi sua razão histórica de ser, né? Não existe, assim, no Brasil não há que se falar em tribunal de contas sem princípio republicano. Os tribunais de contas são fruto do princípio republicano, já que a res é pública, já que a coisa é pública. Então, nesse momento histórico que nós vivemos, eles nunca foram tão importantes como nesse norte de tutela ao erário. E como é que o cidadão pode contribuir nesse controle dos gastos públicos, nessa fiscalização? Qual é a melhor forma? Pronto. A melhor forma, primeiro, você... Passo 1, saber quem você está elegendo, né? Primeiro passo é esse, você procurar se informar, procurar questionar, e eu digo sempre, pensar com a própria cabeça. Isso, na verdade, não sou eu que falo, não é Nietzsche, o filósofo, que ele diz que a gente tem que fugir do chamado efeito de rebanho, né? Não ser manipulado, tentar pensar com a própria cabeça. Primeira coisa é tentar eleger um bom representante, porque nós somos os mandantes, eles são quem? Os mandatários. Sim. A primeira coisa é essa. A segunda coisa é tentar acompanhar a gestão do dinheiro público, representar quem de direito. Os tribunais de contas têm ouvidorias, todas funcionam. Cada cidadão, cada pessoa tem o direito de
promover denúncias nos tribunais de contas. Para isso é que existem os canais de ouvidoria. Sim. O Ministério Público também é um ator muito importante nesse sentido. O cidadão ele precisa se aproximar das instituições. O jogo democrático é um jogo que exige o quê? Conhecimento dos institutos e você saber lutar com as armas que existem. O canal de luta hoje é pela sociedade civil organizada. A sociedade civil precisa agir de modo organizado e de modo institucional. O presidente, eu assisti uma entrevista do presidente Michel Temer, que ele disse algo que eu acho muito importante. Ele falou que hoje as pessoas ocupam, as pessoas não respeitam as instituições, e isso é muito grave, porque gera o caos social. Há que se ter ordem. O lema da nossa bandeira é ordem e progresso. Eu li um livro de filosofia que dizia que até no caos tem ordem. Hoje em dia, esse país, eu temo porque ele está muito desorganizado, né? Eu não sou positivista, sou pós-positivista, quero dizer. A gente percebe, assim, que a democracia está num processo de amadurecimento ainda, né? Essa crise pode ser até mais uma etapa de tudo isso. Agora, a senhora acredita numa luz no fim do túnel a curto, médio ou longo prazo? Bom, ser democrático não é fácil. Tem um livro da Simone Goyard Fabre que diz que realmente ser democrático, viver a democracia é passar por esses dilemas. Então, isso a gente tem que entender também como natural o processo. Agora, outro detalhe, há uma luz no fim do túnel, eu não vou responder com as minhas palavras, eu vou responder com as palavras de Chico Xavier, que nas décadas, eu não recordo se década de 70 ou 80, fizeram essa pergunta a ele, e ele diz, esse país vai ser o que fizerem dele. Para que verdade melhor do que essa, né? Nós precisamos saber que nós precisamos conhecer e perceber a relação de causa e efeito. Se eu faço isso, eu gero aquilo. Perfeito. Todo brasileiro precisa ser comprometido com o êxito dessa nação, dessa grande nação, por sinal. Para a gente terminar, Ana Paula de Oliveira Gomes é auditora de contas, concursada, concurso recente, né, Ana? Como é que está sendo o trabalho no Tribunal de Contas? Desafiador. É um cargo que exige, no mínimo, 10 anos de experiência em economia, direito, ciências contábeis, ciências atuariais. Eu me sinto privilegiada, eu venho da classe humilde, eu venho da periferia do Ceará, de Fortaleza, mais precisamente. Na minha cabeça sempre foi muito claro, desde menina, que eu só poderia vencer pelo estudo. Eu tenho 1000 defeitos, mas eu sou muito estudiosa. Isso é uma característica minha. É uma coisa que eu incentivo aos jovens. Gosto muito de dialogar e dar o meu exemplo. Meu pai é motorista de táxi, minha mãe é do lar, que ela não gosta que diga, mas eu estou dizendo. E eu gostaria de... estamos terminando? Sim, sim. Eu gostaria de terminar com uma palavra de esperança, tá certo? Fica à vontade. Eu gostaria de citar Martin Luther King, fechar os olhos para tentar falar sem gaguejar. É atribuído a Martin Luther King o seguinte pensamento: se você for varredor de rua, que você varra as ruas como Michelangelo pintava, como Beethoven compunha, como Shakespeare escrevia. Terminou o pensamento, é isso que eu gostaria de desejar a todos. Fé, compromisso, esperança. Que bom, fico feliz, belo exemplo seu. É muito bom tê-la conosco, é um prazer. E que o Tribunal de Contas possa avançar cada vez mais na sua atuação, fim, que é o controle externo. Obrigada, Ana. E a você que está em casa, obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. E até mais.